will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Good evening, brother. Boa noite, irmãos e irmãs, e sejam muito bem-vindos à 118ª Convenção Internacional dos Gideões Internacionais na linda cidade de Kansas. Muito obrigada porque todos vocês estão aqui com a gente nessa comunidade de Streamline. Esse é o 5º ano de live streaming, de transmissão ao vivo. Estamos tentando melhorar isso em todos os anos e estamos adicionando idiomas às traduções. Este ano, nós vamos fazer a transmissão ao vivo em 10 línguas diferentes. Inglês, mas também teremos chinês, finlandês, francês, alemão, japonês, coreano, português, russo e espanhol. Então, se vocês estiverem assistindo a essa convenção, no qual se fala um desses idiomas, sejam muito bem-vindos. Estamos muito entusiasmados com a sua participação e de estarmos transmitindo tudo ao vivo no seu idioma. Então, o nosso objetivo é 3 milhões de dólares. Você vai poder participar dessa doação. Na sua tela, você vai ver um botão de como fazer essa doação. E é muito importante nessa noite também para você se manter em contato com a gente. Como é que você está aproveitando a convenção, curtindo através dessa comunidade de transmissão ao vivo? Vocês podem nos informar como vocês estão se sentindo através do e-mail da convenção. Mande suas fotos, seus comentários, seus testemunhos. Compartilhe com a gente como o seu campo está usando a transmissão ao vivo e participando dessa transmissão e convenção maravilhosa, hoje e ao longo da semana. Hoje, como vocês sabem, nós temos ótimos convidados se juntando a nós. E vocês da comunidade vão poder ver os segredos por trás do palco e algumas pessoas que essas pessoas que estão jantando aqui não terão o prazer. Vamos começar com o Sr. Don Gleaves, que é o diretor do Outreach Internacional. Olá, John, tudo bem? Boa noite, Don. Eu acabei de te apresentar como nosso diretor sênior do Outreach Internacional, mas você vai se aposentar depois de 30 anos de trabalho, correto? Sim, correto. Muito obrigado por todos esses anos de serviço. Eu tenho certeza que todo mundo ao redor do mundo querem saber como foram esses 30 anos. O que vem para o seu coração e mente quando você olha para o passado? Olha, tem sido sensacional. Então, durante 30 anos eu viajei por todos os Estados Unidos, visitei mais de 70 países e todos os lugares onde eu visitei, não estava sozinho, estava com amigos, irmãos e irmãs e tem sido uma grande bênção. Bem, enquanto você falava isso, você já visitou 70 países diferentes durante esses 30 anos de ministério. Então, há muitas pessoas nesses países te assistindo aqui e você está falando que você está se aposentando.
Você está começando aqui nessa convenção com a gente, mas as pessoas devem estar pensando, olha, eu lembro do senhor Don Gleaves me visitando aqui no país. Então, em relação ao crescimento do nosso ministério, o que o senhor viu ao longo desses 30 anos? Bem, tenho trabalhado com homens e mulheres que foram chamados por Deus para fazerem parte desse ministério, e nós todos temos um único coração para que possamos ganhar almas para Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, isso disso tudo, não foi? Don Gleaves, muito obrigada. Eu sei que você vai ter muito trabalho ainda. Muito obrigada. Maravilhoso. Don tem sido um servo fiel e ele tem trabalhado fielmente para os Gideões nos últimos 30 anos. E eu sei que ele visitou vocês em seus países e agora através dessa transmissão ao vivo. Bem, temos um outro convidado muito interessante. Depois que Don Gleaves se aposentar, Walter Wisery vai tomar a sua posição. Muito obrigada. Walter, então, de onde você é? Eu percebi um sotaque. O meu sotaque é alemão, eu moro na Suíça e eu falo alemão suíço. Muito bem. E quanto tempo você faz parte dos Gideões Internacionais? Eu me tornei um Gideão em 2005 e eu comecei a trabalhar como diretor do meu país em 2010. Então, agora você vai ser o diretor sênior do Outreach Internacional. Por favor, compartilhe com quem está nos assistindo como é que é trabalhar nos países, com as associações nacionais, com o Outreach Internacional. Bem, nós temos liderança nesses países e as pessoas que são líderes nesses países são escolhidos. E nas associações nacionais, nós temos um gabinete que é eleito e a estrutura é muito parecida com a estrutura que temos nos Estados Unidos. Muito obrigada, eu não sabia disso. Obrigada por você compartilhar isso com a gente. Eu não sabia disso e muitas pessoas também não. E esses países, quantos são os países que estão sob esse guarda-chuva do Outreach Internacional? Bem, eu queria te perguntar, mas são 184. 184. Eu sabia que tinha que ser acima de 100, mas eu nem sabia que era tão próximo de 200. 184 países? Então, com muitas pessoas que estão lá fora nesses países, você poderia compartilhar com a gente, Walter, ao entrar nessa posição, nesse trabalho, qual é a sua visão de apoio a esses países? Primeiramente, eu gostaria de falar que eu tenho um grande respeito pelo Don Gleaves e eu nunca pensei que eu ia assumir essa responsabilidade, mas com a ajuda de Deus, tudo vai funcionar. E para ser claro, eu não me candidatei a essa posição, foi um chamado claro de Deus, então aquele que ele chama, ele também prepara. Então, isso é como se fosse coisas políticas, né? Esse trabalho. No entanto, quando um homem chama Deus, um membro internacional para ocupar esse cargo, então ele é que está no comando e ele que vai conectar as partes do corpo de Cristo. Uma das coisas primárias é que o link entre os países de onde eu venho, eu sei como se sente, eu sei como as pessoas se sentem, não dominaram o inglês, não tem inglês como a língua principal, então às vezes é difícil entender o idioma. E toda a estrutura que nós temos e fazer uma conexão com os Estados Unidos, com o escritório central dos Gideões, eu acho que esse vai ser o meu chamado principal. Uau, isso foi um ótimo resumo do seu trabalho e eu fico muito feliz que você está fazendo uma transição bem suave. O Don está saindo, você está entrando e eu sei que que estaremos em boas mãos. Eu sei que você tem uma noite muito ocupada à sua frente. Então, Walter, muito bem-vindo à sua nova posição. Parabéns. Deus te abençoe. Irmãos e irmãs, a mudança do guarda em relação ao diretor sênior para o Outreach Internacional. Irmãos e irmãs, o jantar aqui foi magnífico. Temos pessoas aqui de mais de 100 países aproveitando esse banquete de fellowship, de comunhão. E esperamos que vocês possam nos enviar os seus e-mails, porque queremos saber quantos países estão assistindo a essa transmissão ao vivo. Então, por favor, mande o seu e-mail para convention2017 @gideons.com.
Então agora nós vamos aproveitar aqui em Kansas City a próxima parte da convenção e estarei com vocês aqui na conclusão desse programa. Muito obrigada e Deus os abençoe a todos. First one down. Good evening again. Boa noite mais uma vez. Espero que vocês tenham aproveitado o seu jantar e espero que vocês tenham tido um momento maravilhoso de comunhão. Nesse momento eu vou convidar o nosso líder de músicas para que ele possa nos liderar em louvor. O nome dele é John Bowling e eu vou dar uma introdução mais formal. E depois lá nós teremos a leitura da escritura feita pelo senhor Jean-Marc Dewalle, da França, e uma oração para o José Luiz Maturana, da Bolívia. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Por favor, levantem-se, levantem-se. Então, não há melhor forma de começarmos essa semana do que celebrarmos a vitória de Jesus Cristo. Então, cantem esse corinho comigo. Savior forever, He sought me and He bought me with His redeeming. Sing it out, church. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleanse. Sing the first stanza. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save a wretch like, hallelujah. I heard about His groaning, of His precious blood sucked. Sing a testimony that I repented of my sin and won the. That's good news, church. Sing it again. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and He bought me with His redeeming blood. He loved me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleanse. On the final verse now, I heard about a mansion He has built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing that old redeemed. Now shout this out, sing it together. And some sweet day I'll sing up there the song of. Now lift your voice tonight, come on. Oh, victory in. That's good. With His redeeming. Thank you, Lord. You love me ere I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing. Sing this with me. And we have heard the joyful sound. Jesus saves, Jesus saves. Spread the tidings all around. Jesus saves, Jesus saves. Bear the news to every land. Climb the steeps and then the waves. Onward 'tis our Lord's command. Jesus saves, Jesus. Sing the final stanza out now. Give the winds a mighty voice. Jesus, that's our message this week. The nations now sing it, come on. Jesus, amen. Shout salvation full and free. Longest hills and deepest caves. This our song of victory.
give a hand to the Lord Jesus tonight? Thank him for... Uma salva de palmas para Jesus Cristo. Ele já está aqui no meio de nós. Oh, adorei o louvor de vocês. Vocês podem se sentar agora. Obrigada. Então agora vamos ler Filipenses capítulo 1, de versículos 21 a 27. Então, para mim, viver em Jesus Cristo e morrer é ganho. Se eu vou viver na carne, isso significa que vou ter trabalho frutífero. Entretanto, o que eu deveria escolher? Eu não sei. Eu estou agora dividido entre as duas coisas. O meu desejo é partir e ficar e morar com Cristo, porque isso é bem melhor. Mas para permanecer aqui na carne é muito mais importante para vocês. Convencido disso, eu sei que eu vou permanecer e vou continuar com todos vocês para o seu progresso, para a sua alegria na fé, para que, através de mim, vocês podem ter muita glória em Jesus Cristo, por causa de eu voltar para vocês. Só deixe sua conduta seja digna do Evangelho de Cristo, para que quando eu vier e vir aqui vocês, e mesmo quando eu esteja ausente, eu possa ouvir que vocês estão firmes em um espírito, com uma mente, lutando lado a lado em relação à fé no Evangelho. Amém. Let's pray. Tu misericordia es nueva cada mañana. La sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado y por ella confiadamente nos acercamos a ti. Te agradezco porque nos permite ser parte de los Gedeones internacionales y llevar tu palabra por el mundo. Es una bendición y honra entregar los Nuevos Testamentos a los perdidos porque trae salvación a quienes creen en Jesús. Te agradezco por todos los Gedeones y auxiliares de diferentes países que estamos reunidos aquí. Háblanos y muéstranos lo que tú quieres que hagamos cuando volvamos a casa. Gracias por los Gedeones y auxiliares de Estados Unidos de América. Fortalécelos y guíalos. A todos los Gedeones y auxiliares del mundo, únenos para mostrar tu amor a los que no te conocen. Es una bendición tuya tener este tiempo de compañerismo y haber compartido juntos la cena. Alabado y glorificado sea tu nombre. Te entregamos este tiempo y la Convención Internacional en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén. This time it's a joy for me to introduce to you David. Agora é uma grande alegria apresentar para vocês o Sr. David Martin. Ele entrou para os Gideões em 1983. Ele já serviu em várias posições de liderança no nível estadual e no nível nacional. Irmão David já serviu como um oficial de escritórios na América do Sul. Ele já foi tesoureiro, já foi vice-presidente e agora está servindo como nosso presidente. Então, irmão David, seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra para o senhor. Ele vai fazer alguns cumprimentos e algumas apresentações. Boa noite, irmãos e irmãs. Muito obrigada por estarem aqui hoje. Sejam muito bem-vindos à cidade de Kansas. É uma grande bênção fazer parte dessa comunhão e desse banquete internacional. Isaías 41 fala: eu que peguei você do final da terra e chamei você de todos os cantos da terra e disse: você é meu servo, eu te escolhi e não te deixei de lado. Irmãos e irmãs, a comunhão que nós passamos por hoje com irmãos do mundo inteiro é um testemunho gigantesco e maravilhoso da beleza e da grandeza do nosso Deus, porque Ele nos chamou dos 4
4 cantos da terra e nos abençoou com esse privilégio para fazermos esse ministério juntos. É a minha alegria e meu privilégio de fazer algumas apresentações de irmãos e irmãs, de muitos irmãos de todo o mundo, que vocês serão abençoados de reconhecer e dar as boas-vindas hoje. Ao fazer essas apresentações, acho que deveríamos apresentar o Comitê de Outreach Internacional, porque esse banquete internacional foi organizado e coordenado pelo Comitê de Outreach Internacional, com assistência do nosso Departamento de Outreach Internacional no nosso quartel-general. Gostaria de reconhecer o Sr. Per Enga. Vocês já ouviram uma palavra dele hoje, mas eu gostaria de convidar a ele e os membros do seu comitê para se levantarem com suas esposas, para que nós possamos te dar uma salva de palmas e reconhecer todo o seu esforço. Então, muito obrigada. Você agora pode sentar. Muito obrigada por todo o trabalho duro que vocês fizeram ao coordenarem essa noite tão especial para todos nós aproveitarmos. É também uma grande felicidade nós reconhecermos as associações nacionais que estão aqui. E reconhecendo as nossas associações nacionais, nós vamos apresentar o Trustee Internacional para que eles possam ficar em pé com toda a sua delegação. Então, vamos começar com o Trevor Munson, serve como o Trustee Internacional da Associação Nacional da Austrália. Irmão Trevor, por gentileza, fique de pé juntamente com toda a sua delegação e uma salva de palmas para vocês, que vocês possam ser reconhecidos hoje. Muito obrigada. Vocês podem se sentar agora. Agora o irmão Timo Tavo, da Finlândia. Ele é o Trustee Internacional. Por gentileza, você da delegação da Finlândia, vocês poderiam ficar de pé? Muito obrigada, irmãos e irmãs. Agora vamos passar para a Alemanha, onde Ralph Fili é o trustee. Irmão Ralph e delegados da Alemanha, por favor, fiquem de pé. Muito obrigada. Agora para o Japão. Irmão Katsutoshi Katagiri, ele serve como trustee internacional. Irmão Katagiri, por favor, o senhor e os seus delegados poderiam ficar de pé? Ok, bem aqui, bem na frente, pertinho do palco. E agora para o país da Coreia, Coreia do Sul. Irmão Woo Jun Lee, ele é o trustee internacional. Também estão aqui bem na frente, perto do palco. Muito obrigada. E agora o país Noruega, onde o irmão Cora North é o trustee internacional. Irmão Cora, por gentileza, o senhor e a sua delegação podem se levantar? Lá atrás. E agora para a República da China, onde o Dr. James Chin é o trustee internacional. Dr. Chin, o senhor poderia ficar de pé juntamente com a sua delegação? E agora para a África do Sul, onde o Dr. Rudy Clarkson serve como trustee internacional. Por gentileza, fiquem de pé. O senhor e a delegação da África do Sul, aqui do meu lado esquerdo. E agora para o país da Suécia, com o irmão Arne Brownstone. Por gentileza, fique de pé, conjuntamente com a sua delegação, aqui do meu lado direito.
Agora queremos reconhecer aqueles das nossas associações nacionais apoiadas. Eles estão aqui com seus presidentes nacionais. Então, queria apresentar o irmão Maurício Menezes, do Brasil. Ele serve como o presidente nacional do Brasil. O senhor poderia ficar de pé com a sua delegação? Muito obrigada. Agora para o país da Índia, o senhor Joseph Shields é o presidente nacional. O senhor e a sua delegação poderiam ficar de pé, por gentileza? O pessoal da Índia. E agora para a Nigéria. O presidente nacional é o senhor Bosso Akoli. Irmão Akoli, o senhor poderia ficar de pé juntamente com a delegação nigeriana? E agora o país das Filipinas, o irmão Butch Teresa. O senhor poderia ficar de pé, por gentileza, juntamente com a sua delegação das Filipinas, bem lá no fundo do salão. E agora, por último, mas não menos importante, nós temos uma delegação da Islândia. Por gentileza, fiquem de pé para serem reconhecidos. Pessoal da Islândia. E agora, por gentileza, eu gostaria de reconhecer os gabinetes internacionais com a Mrs. Renee Lucas. A senhora Renee Lucas é a presidente das auxiliares. Senhora Lucas, a senhora e as outras senhoras membros do gabinete das auxiliares internacionais poderiam ficar de pé, por gentileza? Muito obrigada. E agora eu gostaria de convidar os trustees que estão servindo nos gabinetes internacionais das zonas 1 até 12. Então, nós já falamos das associações nacionais aqui dos Estados Unidos, juntamente com o Comitê Internacional e também o capelão. Por gentileza, fiquem de pé para que vocês possam ser reconhecidos. Muito obrigada, irmãos e irmãs. O irmão Craig Warner, nosso diretor executivo, vai agora falar algumas coisas para a gente e fazer algumas outras apresentações. Boa noite, senhoras e senhores. É um grande privilégio hoje à noite apresentar aqueles que estão representando os países que formam os países do Outreach. Eu estava checando aqui, atrás do palco, nós temos 92 países sendo representados nesse salão hoje. Olha que beleza. E, com certeza, isso torna a Convenção Internacional dos Gideões. Então, é o meu grande privilégio e honra hoje apresentar os diretores regionais juntamente com os delegados nesses países de Outreach. Então, vou apresentar, se vocês pudessem dar uma salva de palmas e também dar as boas-vindas. Então, Some, da África Central, por gentileza, fique de pé com os seus delegados da sua região. Muito obrigada. Irmão Kenneth Rotidi, da África Sul, por gentileza, fique de pé com a sua delegação. Obrigada. Irmão Simon Ruma, da África Oeste, você poderia ficar de pé com seus delegados, por favor? Thank you. Muito obrigada. Irmão Jim Lu, da Ásia, o senhor gostaria, por gentileza, de ficar de pé com a sua delegação, por gentileza? Thank you. Brother Pavel Denk, will you please stand with the delegates from Europe Central?
Então, muito obrigada. Dim Maiwala, da Europa Leste. Por favor, fique de pé com a delegação, com a sua delegação. Thank you. Ok, muito obrigada. Irmão Walter Wieselin, ele é presidente do Oriente Médio e também do Oeste Europeu. Thank you. Brother Fernando Sarabia. Irmão Fernando Sarabia, é presidente da América Central. Por gentileza, permaneça de pé e fique de pé com a sua delegação. Alguns minutinhos. Ok. Irmão Adolfo Chieri, da América do Norte e do Caribe. Por gentileza, fique de pé com os delegados da sua região. Muito obrigada. Muito obrigada. Irmão José Azua, da América Sul. Por gentileza, fique de pé com seus delegados. Os irmãos, então, podem se levantar com os delegados da sua região. Todos esses homens que foram introduzidos aqui essa noite servem sob a liderança de 3 dos nossos diretores internacionais, o Ike Galiano, e juntos com o Jimmy Zhao representam a República da China, em Taiwan. Thank you very much. Muito obrigado. Agora eu gostaria de apresentar o irmão Josie Boland, o nosso diretor de música da convenção. Nos últimos 20 anos, ele tem tido uma carreira na área de educação musical e também ministério de louvor nas igrejas. E ele tem uma vocação como pastor de louvor. Ele tem um doutorado em música e também em condução. E em 2016 ele aceitou a posição como deão do Colégio de Música na Universidade de Califórnia, Batista da Universidade. E ele tem 450 estudantes nessa universidade. Ele está com a sua esposa, que é a mãe dos 4 filhos deles, e ela é cantora profissional de ópera e professora. E eu gostaria de convidar o casal, então, para cantar agora. In my darkness, Jesus found thee, touched my eyes and made me see, broke sin's chains that long had bound thee, gave me life and liberty. Christ, my Lord divine, that made him stood to save a soul like mine. Through all my days and then in heaven above, my soul will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. To ponder, he whom angel hosts attend, Lord of heaven, God's Son, what wonder! He became the sinner's friend. Oh, glorious love of Christ, my Lord divine,
save a soul like mine. Through all my days and then in heaven above, my song will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. My song will silence never. I'll worship him forever and praise him for his glorious love. Amém, que maravilha. Deus tem nos dado a oportunidade de nos associarmos com os irmãos para o serviço. Homens e mulheres e crianças que vão ouvir a experiência de primeira mão das mudanças que Deus tem feito na vida desses indivíduos. E eu quero apresentar Igor Forš, da Croácia, e ele vem aqui falar sobre como é que o Novo Testamento dos Gideões mudou a vida dele. Irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com os irmãos, compartilhar o meu testemunho pessoal, o que Jesus fez na minha vida. Eu venho da Croácia e o apóstolo Paulo estava lá nessa minha região na época do primeiro século. Eu tenho ido para a escola bíblica na Igreja Católica Romana. E para mim era muito chato estar ali naquela escola bíblica, ou de catecismo, né? E eu falei para ela, eu não quero mais ir para a igreja, e aí minha mãe falou para eu que eu não precisava mais ir. E eu não entendia quem era Jesus e o que eram essas histórias todas. Daquele momento eu rejeitei o cristianismo, uma coisa que poderia mudar a minha vida. Eu tentei encontrar satisfação em outras coisas. E durante a minha vida toda, eu fui do movimento Hare Krishna e depois eu fui para psicologia, Freud, para outras coisas. Nada enchia o meu coração, com exceção de Jesus. E eu posso dizer que antes de eu me converter, a coisa mais bonita da minha vida era quando eu aprendi a dançar. E eu fazia uma dança acrobática e eu fui muito sucesso nessa área. E 2 vezes eu fui o campeão nacional e o 32º no mundo inteiro. E eu poderia experimentar a popularidade mas eu, mesmo assim, quando no final da minha carreira de dança acrobática, se eu continuasse, iria ficar inválido por causa o meu diagnóstico era que eu tinha uma hérnia de disco e eu tinha um disco que tinha realmente
pressionado os meus nervos e eu não podia trabalhar, eu não podia dormir, eu não podia sentar. E naquele momento, eu, com muita persistência, eu fui um outro campeonato e eu fui de novo campeão. E foi uma sensação muito boa para mim, mas depois disso eu não podia evitar uma cirurgia. E quando eu fui operado, estava na sala de cirurgia, foi difícil imaginar que eu era um homem forte, jovem, e eu não podia imaginar que eu poderia morrer naquela sala de operações. E quando eu acordei, eu estava em pânico, eu não conseguia respirar direito e eu estava pensando que eu poderia morrer, mas alguém me viu e me deu oxigênio e eu fiquei bom. Mas naquele momento eu senti um medo da morte e eu estava pensando que eu sou jovem, sou forte, ninguém pode me deter. Mas a verdade, eu estava realmente indefeso como uma criança pequena. E eu estava ali em Makarska, e é uma cidade perto da minha cidade natal. E houve então um tempo de guerra da Croácia e tinha muitas pessoas feridas ali. E a situação foi muito deprimente. As pessoas estavam ali sem arma, sem braços, sem pernas, e eu comecei a entrar num momento de depressão muito grande e queria até tirar a minha própria vida. E um grupo de jovens cristãos estavam ali e eles estavam alegres e começaram a cantar sobre Jesus. Mas porque eu tinha rejeitado isso na minha infância, eu não queria estar com os cristãos. Mas uma palavra veio e me empurrou para ir para encontrar com esses jovens. E eu cheguei na frente deles e foi mesmo engraçado e triste ao mesmo tempo. E num lado estavam as pessoas doentes e inválidas e no outro estavam os cristãos cantando de alegria. E eu estava ali e eles começaram a dizer, Jesus o ama. E alguma coisa entrou dentro do meu coração e eu tinha rejeitado Jesus. E quem é esse Jesus? Eu tinha o rejeitado quando era pequeno. E eu não sabia quem era Jesus. E depois disso, eles me deram esse pequeno livro. É um Novo Testamento dos Gideões. E eu segurei como um tesouro nas minhas mãos. Eu não sabia que nunca tinha lido a Bíblia antes. E eu decidi no meu coração que eu queria ler esse livro mais rápido que eu puder. E eu livro em 3 dias e 3 noites, eu nem dormi e li o livro inteiro. Do capa a capa eu li esse livro, do começo ao fim. E eu quase eu me apaixonei por Jesus. E uma coisa aconteceu no meu coração. Eu estava fascinado de ver as palavras dele curavam, a sua autoridade, o seu poder e as forças do mal foram derrotadas por ele. E eu queria pertencer a ele. Eu decidi que quero ser de Jesus. E no final do livro tinha um espaço, se você quiser receber a Jesus como Salvador, e eu decidi no meu coração que eu quero tê-lo como meu Salvador pessoal. Eu assinei ali aquele livro e uma coisa aconteceu no meu coração. No próximo dia eu estava na floresta e hoje eu sei que Deus queria que eu estivesse sozinho com Ele na floresta e Ele queria entrar na minha vida. Eu quero gritar, Jesus, me salve. E Satanás prendeu minha boca, eu não conseguia dizer, Deus me salve. E naquele momento eu gritei, Jesus, me salve. E o Espírito Santo veio para mim e eu me ajoelhei e foi como uma espada que me cortou pelo meio. E todo aquele momento eu podia ver a sua santidade e justiça, e eu poderia no outro lado ver o perdão que ele tinha me dado. E eu comecei a chorar, e chorei, e naquele momento eu sabia que eu tinha nascido de novo. Que o Senhor seja louvado, que o Senhor seja louvado, eu nasci de novo. E daquele momento o Espírito Santo me disse que Deus é o meu Pai. E ele se tornou
o tesouro da minha vida. E naquele momento eu comecei a compartilhar para todas as pessoas que eu encontrasse. E um dia, esse pequeno livro, eu disse para outro homem, e daquele momento eu queria compartilhar o Evangelho com todas as pessoas. E alguns membros da minha família se converteram a Jesus. E eu estava trabalhando numa companhia de 230 pessoas. E eu compartilhei. E 2 dos meus colegas liam a Bíblia todo dia. E o ano passado, vários se converteram a Jesus. Que o Senhor seja louvado por isso. Nós compartilhamos muitas cópias nas prisões, na livraria, na biblioteca também. E foi um tempo muito bom para mim quando eu estava no hospital, indo de cama em cama e colocando a palavra ao lado da cama e orando pelas pessoas e evangelizando. E quando eu estava orando, um homem estava, o meu companheiro, e eu dei a ele, e ele é um homem de negócio em Nova York, e eu estava orando por ele para que ele se convertesse e se pertencesse a Jesus Cristo. E agora eu sou parte dos Gideões na Croácia, e nós queremos alcançar muitas pessoas em muitas instituições. Que Deus os abençoe por esse momento. Eu os amo muito, irmãos e irmãs. Hoje à noite nós temos a oportunidade de ouvir de 2 dos nossos oficiais de região, e nós vamos apresentar os 2. O primeiro, o que estará vindo aqui à plataforma, é Tim Warnenstar. O Tim tem sido membro dos Gideões por mais de 35 anos e servido na associação e também no nível de campo e nível estadual. No estado da Indiana, ele foi diretor, e também na região do sul da África. Ele já viajou para vários países pelos Gideões, treinando a liderança, abrindo novos campos, recrutando novos membros. E ele também participou em blitzes internacionais, nacionais e locais. Ele mora na Indiana. E ele tem sido um homem de negócio durante muitos anos. Ele e a sua esposa, Joana, têm 3 filhos e netos também. E depois dele nós temos o Larry Wilson, que ele é do Mississippi. E ele é o vice-presidente de Reflect Tech. É uma empresa comercial de contratos de terceiros, né? E ele mora também no Mississippi. Ele tem 3 filhos adultos e 4 netos. Ele tem sido membro dos Gideões desde 78 e entrou para o campo em Tennessee. Ele serviu em campos locais em Tennessee, Louisiana, Texas e Mississippi também no gabinete estadual como diretor de área e coordenador do fundo de programas Departamento de Programa, e também 23 anos, 23 viagens a Moçambique, Niger e Guiné-Bissau, Uganda e Zâmbia. Vocês vão ouvir com atenção esses 2 homens que vão estar aqui falando na nossa plataforma. Para os últimos anos, eu recebi e eu tenho ido como representante da zona da sul da África, e nessa capacidade eu tive o privilégio de ser realmente encontrar com irmãos e irmãs Gideões e auxiliares nesses países, e também pela liderança dos Gideões internacionais. O propósito da visita nos campos, nós estamos indo para encorajar e expandir para que a membresia possa fazer o trabalho de levar a mensagem para lugares que são aprovados para fazerem a distribuição. Em muitas maneiras, é como se nós fôssemos, então, um diretor de área aqui nos Estados Unidos. Nós estamos para encorajar, expandir e ajudar.
E nós temos a parte logística também, e também tem outras diferenças culturais. Nós vivemos num mundo que é cheio de tecnologia. Eu adoro tecnologia, mas ao invés de colocar uma carinha alegre ou uma carinha triste, é difícil de mostrar empatia e um abraço e uma mão sobre os ombros de alguém. É esse toque humano. E às vezes nem uma chamada de vídeo, né, online substitui a presença. E nós estamos mandando esse programa ao vivo pela internet, mas muitos estão nos juntando a nós aqui em Kansas City. Mas aqueles que estão aqui fisicamente, nesse salão de banquete, nós sabemos que assistir de casa no computador, mesmo com toda a tecnologia, não pode substituir o toque humano. Não pode substituir a conversa que nós temos ao redor da mesa. E por causa das diferenças de cultura, língua e costumes, nós precisamos de encorajamento e fazer o trabalho que está diante de nós. E as pessoas são pessoas. Não importa o lugar que você esteja morando no mundo, pessoas são pessoas. E eu tenho viajado na África e eu sei que eu não estou em território pioneiro. E sabemos que a fundação foi colocada muito antes de mim, dos missionários. E também o Espírito Santo e a sabedoria e a direção que vem. E todo esse trabalho está se expandindo por vários países pelo mundo. Em 1 Coríntios 3, de 6 a 11, diz: eu plantei, o Apolo molhou, mas Deus é que dá o crescimento. E pela graça de Deus que foi dada por mim e por Deus, eu estou fazendo a fundação e alguém está fazendo a construção depois dessa fundação. E nenhum pode fazer uma fundação além aquele que já foi colocada por Jesus Cristo. E durante os muitos anos, homens e mulheres têm sido fiéis, estão firmes no Espírito, com o objetivo único de ganhar almas para Cristo. E homens e mulheres como Bob e Suma eram mentores e nós entramos para esse ministério há 30 anos atrás. O Bob servia fielmente no nosso campo. Ele também foi instrumental para abrir o ministério em vários países do Caribe. E ele foi para o céu agora, mas a sua herança continua agora. E muitos outros missionários, durante muitos anos, têm sido fielmente expandindo esse ministério de 30, 60 e mais de 100 países. E hoje nós queremos alcançar mais de 200 países e territórios. E é um encorajamento maravilhoso de ver o fruto das distribuições que foram feitas no passado. Deixa eu compartilhar algumas histórias para Uganda, na África do Leste. Há 25 anos atrás, Lídia era uma adolescente que os gideões foram visitar a escola dela e ela estava perguntando à mãe dela como é que ela teria paz no seu coração. E a resposta que ela estava recebendo não estava satisfazendo essa sede do seu coração e esse vazio que tinha na alma dela. O coração dela estava pronto para ser semeado, como Jesus fala em João capítulo 4. A Lídia recebeu e leu o Novo Testamento, e ela leu o Testamento da Palavra de Deus, e o Espírito Santo revelou o Deus Criador, e essa adolescente muçulmana entregou seu coração para Jesus. Através da sua testemunho, 18 irmãos e irmãs são cristãos, e 2 irmãos dela são pastores em Uganda. A Lídia completou sua educação e hoje ela tem uma posição de influência como inspetora de escolas. E a Lídia e o esposo dela são membros dos Gideões Internacionais, estão compartilhando a sua fé em Jesus Cristo. Sim, compartilhando a sua fé em Jesus Cristo com alunos e alunas no seu país, em Uganda, como aquela adolescente Lídia. Foi um privilégio estar trabalhando com a Lídia e com o esposo dela em Uganda, e nós estávamos compartilhando a vida transformadora que nós podemos ter em Jesus Cristo. Agora vamos viajar para o sul da África, no país da Zâmbia. No fevereiro do ano passado, em Lusaka, na Zâmbia, eu estava compartilhando com um grupo de irmãos que queriam ser gideões no campo de Kanyama,
E eu estava ali no hospital e o Samson Tonga, a face dele se iluminou e ele disse que ele se encontrou com Jesus quando estava no hospital. Ele disse que alguns anos atrás ele estava muito doente e foi hospitalizado. O médico não sabia o que tinha acontecido com ele, estava ali no hospital por vários dias. E enquanto estava naquela cama, ele pegou um Novo Testamento que gideões fiéis colocaram ali naquela cabeceira da sua cama. E ali junto, sozinho, muito doente, ele comprometeu-se com Deus e entregou sua vida para Jesus Cristo. E 3 dias depois, os médicos vieram e não encontraram nada errado com ele, mandaram ele para casa. Ele não estava só bem, ele era uma nova criatura em Jesus Cristo. E agora ele entende como é que essa cópia da Palavra de Deus foi entregue ali naquele hospital. E ali ele teria esse encontro divino com Jesus Cristo. E no fevereiro do ano passado, desse ano, ele entrou para o Ministério dos Gideões. E nos semanas, meses e anos à frente, ele vai estar junto com os outros membros de Kanyama, lá na Zâmbia, para distribuir Bíblias, para que outras pessoas possam ler, acreditar e receber a salvação de Jesus Cristo. E eu viajo pela África toda e às vezes os dias são muito longos e difíceis, as dificuldades também da viagem, mas 3 coisas me inspiram e me energizam. O número 1, encontrando homens e mulheres como a Lídia e o Samson, que as vidas foram transformadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela leitura da Palavra de Deus que foi colocada ou distribuída pelos gideões. Eu tenho visto com os meus olhos e ouvido com os meus ouvidos que o milagre e a expansão dessa fundação tem sido colocado por líderes com visão que foram guiados pelo Espírito Santo. Número 2, eu tenho sido energizado sabendo que auxiliares e gideões do mundo inteiro estão orando. Eu estou aqui pedindo a vocês, implorando a vocês, por favor, orem por os homens e mulheres que estão ao redor do mundo viajando. Sim, eu entendo que você provavelmente não sabe quais são as nossas necessidades e a sua oração seja um pouco genérica, mas Deus ouve as orações e responde de maneira específica. Lembra da promessa de Tiago 5,16. A oração do justo tem grande poder. E 3, eu estou inspirado e energizado de manter o alvo no lugar certo. Ganhar almas para Jesus Cristo, nos associando junto com outros homens e mulheres para o serviço e compartilhando a palavra de Deus com o testemunho pessoal. Em Isaías 12, 4 e 5, nos instrui que nós devemos dar louvor e graças ao Senhor e estarmos então vendo as necessidades das pessoas, proclamando o seu nome exaltado e cantando louvores ao Senhor pela glória, para que Ele possa ser conhecido em toda a terra. Eu acredito que essas 3 coisas não só para os oficiais regionais que estão visitando os nossos países, mas essas 3 coisas podem inspirar e energizar todos nós aqui, nesse ministério. Ouvir o testemunho das pessoas que receberam nova vida em Cristo. Número 2, orando pelo ministério e vendo as orações sendo respondidas. E número 3, mantendo o alvo no lugar certo, se associando com outros para trazer as pessoas perdidas para Jesus Cristo e em todo o mundo, em toda a terra. Vamos estar energizados e olhar para frente para o prêmio quando lemos em Apocalipse 7, olhando para aquele dia em que eu estarei naquela multidão de santos na presença do nosso Senhor, junto com os nossos irmãos e irmãs em Cristo, em todas as nações, todas as raças, todos os grupos étnicos e toda a língua, louvando o nosso Senhor e adorando-o pela sua salvação. Amém. Então, é uma grande honra de estar agora presente aqui com vocês e tudo. Gostaria de dar as boas-vindas à Convenção Internacional e que bênção é estarmos aqui todos juntos. Então, nos últimos 12 anos, eu tenho servido como um oficial regional e trabalho com o leste e oeste da África. E com 25 compromissos já
realizados e trabalhei nos lugares mais remotos da Terra. E se analisarmos a África em 3 diferentes regiões, em 45 países e 145 campos, 1.453 campos, com 10.994 membros e 7.054 auxiliares. E até hoje nós já distribuímos acima de 70 milhões de escrituras e no último ano mais de 20 milhões de escrituras. E para isso damos glória e honra a Deus, com a expectativa de que a população vai dobrar até 2050. Então, vocês podem ver as oportunidades que nós, como gideões, teremos. Então, como gideões, com portas abertas, viajando ao lado dos nossos irmãos e irmãs, se você achou que você tinha superado obstáculos, então, quando viajamos na África, nós vemos que Deus nos tem abençoado e nós experimentamos diferentes coisas ao longo da estrada. E sabemos que Deus nos chamou para esse ministério. A África é um continente lindo, é feito mais de pessoas, de vilarejos, eles nascem nesses vilarejos, eles crescem nesses vilarejos e a maioria deles vai morrer nesses vilarejos. A África é a área mais economicamente ruim em termos de dados econômicos. Então, os gideões e as auxiliares, eles pagam uma taxa anual que é equivalente à renda de uma semana. Então, você pode ver que esses auxiliares e gideões estão vivendo em condições que você só pode imaginar. Os recursos que nós levamos, assim, não consideramos muito, damos muito valor, eles faltam lá na África. Água limpa vem dos rios, vem de pequenos córregos. Às vezes as doenças acontecem, se alastram rapidamente e são frequentes. Então a água na África é muito escassa. Então há muitos problemas. As crianças lhes falta nutrição e isso faz com que elas fiquem doentes e às vezes até morram. Então a falta de boas estradas, pontes, infraestrutura, isso faz com que viajar pela África seja um grande desafio. Então doenças normalmente prevenidas na África são um problema por causa de falta de medicamento, falta de profissionais da área de saúde e tipicamente uma pessoa na África não vai ir ao consultório de um dentista, não vai ir ao consultório de um médico, às vezes eles vão consultar um médium ou então um espírita ou um mágico lá dessas vilas. E a doença de ebola, ela colhe muitas vidas na África, e a África tem muitas necessidades físicas e espirituais. A perseguição acontece muito na África, com perda de empregos, perda de profissões, perda de renda, de casas e muitas vezes a vida em família. O crescimento do islamismo na África com perseguição de grupos extremistas é muito comum. E esses extremistas radicais, eles continuam a ameaçar os cristãos na África. Grupos terroristas como Al-Qaeda, Al-Shabaab, Boko Haram e o ISIS e os islamistas Sunni estão aumentando na África com uma missão, e a sua missão é matar, roubar e destruir. Então, tipicamente, quando essas pessoas chegam, as pessoas vão pagar um resgate, eles vão se converter ou eles vão morrer. Mas as boas novas são: Deus ama a África e eu também. Deus não se esqueceu da África e a sua palavra, através do Ministério dos Gideões, permanece firme em um espírito e estamos tentando alcançar homens e mulheres, meninos e meninas perdidas para Cristo. Gostaria de levar vocês a Lusaka, em Zâmbia, e nós estamos trabalhando com gideões locais e nós participamos de uma distribuição e eu estava trabalhando com os gideões que não possuíam carro, então nós fomos ao mercado, alugamos um táxi e fomos a uma escola. Naquela escola, nós fizemos uma distribuição. Essa distribuição consistia em 1.500 testamentos.
Os alunos estavam entusiasmados e você poderia dizer que aqueles alunos jamais tinham segurado a palavra de Deus em suas mãos com tanto entusiasmo. E como gideões, nós entregamos essas palavras uma de cada vez e o impacto foi gigantesco. Sabemos que Isaías 55:11 fala que a palavra de Deus não voltará vazia. Então, muito obrigada, gideões, muito obrigada, auxiliares, pela sua contribuição aos fundos para que pudéssemos fazer todas essas distribuições. Então, com as suas orações, nós vamos continuar a exercer esse trabalho, fazer esse trabalho. Quando saímos dessa escola com grande entusiasmo, eu queria que vocês fossem do outro lado da rua comigo nesse vilarejo. Naquele táxi, nós passamos por uma parede de cimento e você podia ver também o arame farpado. Nós passamos por aquela escola e com aquilo eu disse para o motorista de táxi e para o Gideão ao meu lado: e aquela escola ali? Eles falaram: Larry, aquela escola é muçulmana. E eu disse: e aquela escola? A gente nunca foi até aquela escola. E eu falei: quem disse que a gente não pode ir naquela escola? Aí nós paramos o carro e oramos para Deus e eu pedi a Deus: Deus, e as crianças daquela escola? Sabe o que Deus me falou? Nós voltamos e fomos àquela escola. Quando chegamos àquela escola, os gideões voltaram lá naquela escola e com aquelas paredes de cimento e com arame farpado havia um segurança. E o segurança estava segurando uma AK-47. Ele falou: quem é o senhor? Por que você está aqui? Nós estamos com os gideões, nós temos um presente para os seus alunos. E o segurança falou: qual é o presente? Eu falei: é a palavra de Deus. Aí o segurança relaxou e falou: deixa eu ver essa palavra de Deus. Aí eu coloquei a palavra de Deus nas mãos dele, ele olhou para o livro e falou: esse é um bom livro. E ele disse: eu sei que o imã vai querer ler esse livro. Aí ele abriu os portões da escola, nós passamos com o carro e depois ele fechou os portões. Vocês já estiveram envolvidos no Ministério das Prisões? Olha, eu sei que aquele dia aqueles portões começaram a tremer. Ele fechou os portões e aí teve um oficial administrativo que falou: aqui vem o imã. E ele estava correndo em direção à segurança e falou: por que você abandonou o seu cargo, o seu posto? Quem são essas pessoas? O que eles estão fazendo aqui? Essas pessoas são chamadas de gideões e eles têm um presente para todos os nossos alunos. E o imã disse: qual é o presente? E o segurança falou: é a palavra de Deus. E o imã falou: deixa eu ver a palavra de Deus. E aí ele pegou, olhou para o livro e disse: esse é um bom livro. E ele, a auxiliar, pegou o livro e de sala em sala, nós passamos de sala em sala com o imã liderando a distribuição das escrituras. Dentro da sala de aula ele falou: queridos alunos, os gideões estão aqui, eles têm um presente para vocês. Escrevam seu nome na parte da frente desse livro. Eu quero que vocês leiam esse livro. Nós vamos estudar esse livro e nós vamos discutir esse livro. E nós dissemos: louvado seja Deus. E nós distribuímos 450 escrituras para aqueles muçulmanos naquele dia. A distribuição foi completada e o irmão falou: Senhor, o senhor tem o grande livro? Eu falei: sim. Quantos membros você tem aqui, quantos professores e pessoal administrativo? 25. Aí ele pegou esses livros e esses 25 professores, eles seguraram a palavra de Deus em suas mãos pela primeira vez em suas vidas. E o pessoal do escritório também. Senhor, eu vou ler esse livro e eu tenho um presente para você. O senhor pode imaginar o que era? Ele me deu uma cópia do Corão. E eu falei: Senhor, essa é a palavra
palavra de Deus. Ela é inspirada, ela é a palavra infalível de Deus, ela é completa, você não pode adicionar nada e não pode tirar nada. Então, nós vamos usar isso, vamos ler. Então, eu acredito que eu entendi isso do Corão. Quando você vê os seus filhos e os seus netos, olha, era uma vez e eles não vivem felizes para sempre. Então, essa é a minha interpretação do Corão. Então, se vocês puderem orar, orem por essas pessoas, orem quando nós vamos representar a vocês e quando trazemos a palavra de Deus para essas pessoas que estão fora do nosso alcance. Orem para que portas e mais portas se abram e que nós possamos ir como os missionários para que possamos levar a palavra de Deus. Orem para que os nossos membros e suas famílias sejam protegidos. E orem para que os cristãos perseguidos nessa área do planeta vão ser fortes. E orem pelos AFOs para que tenhamos dinheiro para colocar gasolina e cuidar dos pneus. Deus os abençoe. Muito obrigada. Thank you for coming tonight. Muito obrigada pela sua presença. Espero que vocês tenham aproveitado a comunhão e o banquete. Espero que vocês tenham sido recarregados e as suas energias tenham sido recarregadas, que vocês voltem para os seus campos com uma nova mensagem, com um novo passo, que vocês possam seguir com o ministério e para que esse ministério vá adiante. Eu tenho aqui, preciso da ajuda de vocês. Tem 12 pessoas aqui que precisam receber a sua ajuda para tomarem café com vocês, então tem 12 pessoas aqui. Vamos curvar as nossas faces agora em oração. Querido Deus, muito obrigada por essa noite, muito obrigada pelas palavras que foram compartilhadas. Querido Pai, nos te agradecemos muito também pela sua graça. Obrigado pelo Senhor Jesus Cristo, obrigado pelo sangue que Ele verteu, que nos permitiu que fôssemos parte e fizéssemos parte da sua família para sempre. Agradecemos o Senhor pelo seu Espírito Santo que nos guiou e nos permitiu nos tornarmos membros desse ministério. Quando voltarmos para os nossos campos, que nós possamos voltar com um novo entusiasmo, com uma visão maior e para que nós possamos resolver, juntamente com o Senhor, fazermos mais e mais nos dias adiante. Sabemos que o tempo é curto e queremos fazer a nossa parte em alcançar as pessoas para que ninguém se perca durante a eternidade e fique sem Jesus Cristo. Querido Pai, muito obrigado pelas viagens seguras, obrigado por todos os arranjos que foram feitos para essa convenção e, querido Deus, eu agradeço e que o Senhor fique com todos os comunicadores, que eles vão trazer relatórios ao longo dessa convenção e oramos para que tenhamos muitas oportunidades, porque nós temos o privilégio de compartilhar a sua palavra e sejamos testemunhas com aquelas pessoas que vamos encontrar ao longo dessa semana. Então, querido Deus, qualquer coisa que seja realizada através dessa convenção, que seja para a sua honra, para a sua glória e para o seu louvor, para o Senhor somente, porque só o Senhor merece isso. Em nome de Jesus, amém. Mais um anúncio. Nós temos uma reunião de oração hoje à noite, vai ser na sala 2505A e 2504A. Deus os abençoe a todos. Muito obrigada. Irmãos e irmãs, muito obrigada por terem se juntado a gente nesse banquete internacional de comunhão, na nossa 118ª Convenção Internacional dos Gideões Internacionais. 94 países estavam representados nessa sala hoje à noite. Ouvimos muitos estados americanos, campos, mandando e-mails. Eles estão assistindo online, assistindo ao vivo. E aonde mais no mundo estamos sendo assistidos? Vimos como Deus está usando a sua palavra e o nosso ministério para salvar homens, mulheres, meninos e meninas em todo o mundo. De onde você está assistindo essa transmissão ao vivo? O nosso e-mail é convention2019
2017@gideons.org. Vamos voltar aqui amanhã às 8h50 da manhã. Então você não vai querer perder isso. Muitos de vocês conhecem o Steve Green, o ótimo músico que vocês têm ouvido durante muitos anos. Ele vem aqui para a convenção e seremos capazes de curtir a música dele juntos amanhã. Também amanhã o nosso presidente, David Martin, vai ser o nosso palestrante principal. Vocês não vão querer perder isso. Então amanhã às 8h50 da manhã. Boa noite a todos e Deus os abençoe.